Galera, meu nome é André, estou mais uma vez aqui com vocês com André Comenta e o tema de hoje é liberdade religiosa. Bem, vamos definir o que seria liberdade religiosa. Liberdade religiosa é toda aquela ação da pessoa de se demonstrar demonstrar a sua religião para um determinado grupo, independente das pessoas que estão ao redor, independente da religião do outro. Isso seria liberdade religiosa. É você conseguir propagar a sua religião, a sua fé, sem ser discriminado e vilipendiado por isso. A nossa Constituição, no artigo 208 não, no nosso Código Penal, Constituição não, perdão, nosso Código Penal e na nossa Constituição, ela prevê essa liberdade. Ela prevê que você que está me assistindo e eu possamos ter a nossa liberdade religiosa, a nossa liberdade de exercer a nossa fé, o nosso pensamento religioso. Tudo o que envolve a nossa fé e liberdade individual, eu tenho direito garantido-me pela Constituição de 1988 e no Código Penal também. É por isso que quando se por exemplo, qualquer pessoa entrar numa igreja evangélica ou no centro de macumba e vilipendiar, humilhar ou fazer com aquela liturgia do culto sair do normal e não respeitar aquilo que está de acordo com o culto, o pastor, o pai de santo, o budista, qualquer líder religioso, ele pode acionar a polícia e tirar essa pessoa de dentro desse recinto, independente se ela está demonstrando sua liberdade de expressão, seu pensamento, porque ela feriu o direito da pessoa e daquele lugar, porque o artigo 208 do Código Penal, ele proíbe qualquer forma de vilipendiar ou de humilhar ou taxar alguém atrapalhar a liturgia do culto, e qualquer coisa que envolva, ela protege o culto, seja ele qual for, se for o centro de macumba, se for evangélico, independe. Bem, a gente vive num período tanto social quanto político que discordar da sua religião e você não ter uma religião igual a do outro é ruim. Às vezes os evangélicos, os macumbeiros, tem uma rixa, os católicos, os evangélicos. Não, deixa isso de lado. O importante é o ser humano, sabe? Esse ser humano está incluído e fazer parte da sua vida social. É você ter esse ser humano ao seu lado e demonstrar para ele que aquilo que você prega, a sua fé, não é a mesma coisa do que o que os radicais estão falando. Por exemplo, eu posso falar muito bem que o islamismo é uma religião radical por causa dos ataques terroristas. Pelo contrário, eu posso falar que o extremismo religioso está causando uma intolerância a um grupo religioso islâmico, porque o islamismo não é uma religião violenta. Não é uma religião violenta, é uma religião pacífica. Porém, os que interpretam de forma errada vão fazer com que essa religião se torne como eu posso dizer, violenta, agressiva, radical e extremista. Assim como a Igreja Católica, a Igreja Cristã nos séculos 3 ao século 14 depois de Cristo, ela fez. Você pode dizer que a religião cristã é uma religião pacífica, mas a forma e a visão com que os padres e os papas da época fizeram com que a religião fosse ruim. Qualquer pensamento que divergisse da de Roma estava errado. O cara era considerado herege e era morto. Isso é uma intolerância religiosa. É você discordar do outro
discordar desse pensamento que pra igreja, pra fulano é certo, mas pra você é errado, sabe? E mais, não seguir aquele Deus ali. Por exemplo, a gente vai ver aí que há um sincretismo religioso, uma mistura. Por quê? Quando tu chega aqui no Brasil, você vai ver que a primeira religião brasileira é a Umbanda. É a mistura da religião católica com uma matriz africana. E isso vai gerar santos em comum. Vai gerar aí um sincretismo, uma mistura, uma miscigenação da cultura religiosa, gerando uma nova religião. Ora, se eu tenho uma nova religião, é claro que isso vai gerar um preconceito, com certeza. Principalmente no século XV, que aí vai ter expansão marítima, século XV, século XVI. Você tem a expansão marítima, a busca de uma propagação, da expansão da fé cristã. Só que, quando você chega nos países que não têm essa cultura, é claro que aquela religião vai ser considerada errada. É claro que quando os portugueses chegaram ao Brasil, a religião dos indígenas aqui do Brasil foram demonizados. É claro que quando chegaram na África foram... Eu não posso concordar com isso. Agora, numa visão dentro da religião, é claro que eu posso dizer, cara, tudo que aquilo que não gira em torno da minha fé, eu posso fazer alguma coisa, mas aí começa a intolerância. É esse pensamento que a gente tem que quebrar, a gente tem que começar a pensar de formas diferentes, agir de formas diferentes, ser tolerante religiosamente, socialmente, com pessoas diversas, nos faz ser pessoas melhores, nos faz mudar e pensar de formas diferentes. E, cara, eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês. Valeu, falou.